Fala pessoal, o dia que eu descobri um câncer no testículo. Hoje é uma história meio chata assim, porque envolve saúde masculina e envolve saúde das partes baixas, né? Então a gente realmente fica meio assim, meio com medo, meio sentido pelo outro, né? Mas, enfim, a gente tem que discutir sobre. E se você também já passou por algo do tipo, deixa aí nos comentários o seu relato e curte o vídeo, beleza? Falou! Tenho 27 anos e estou com câncer de testículo. Em uma certa madrugada, saindo de uma festa qualquer, eu não imaginava que o desconforto silencioso no meu testículo esquerdo seria o início da fase mais sombria e ao mesmo tempo mais transformadora da minha vida. Foi só um incômodo bobo, um peso estranho, como se algo tivesse se deslocado ali dentro. Nada que normalmente chamaria minha atenção, mas naquele dia chamou. E isso mudou tudo. Quando cheguei em casa e decidi me examinar, senti meu coração bater mais forte, como se quisesse pular do peito. O lado esquerdo estava enrijecido, firme, completamente diferente do outro. Eu paralisei. Fiquei olhando para mim mesmo no espelho do banheiro, tentando encontrar uma explicação racional. Deve ser alguma inflamação, eu dizia em voz baixa, como se repetindo bastasse para transformar isso em verdade. Mas a verdade não negocia. Ela espera, silenciosa, fria, e quando você finalmente aceita olhar para ela, dói. Fiz todos os exames possíveis nos dias seguintes. Ultrassom, sangue, marcadores tumorais, tudo o que o urologista pediu. Na primeira consulta, ele olhou para as imagens, respirou fundo e disse com a calma cirúrgica de quem já precisou falar aquilo dezenas de vezes. Você vai precisar retirar o testículo o mais rápido possível. Eu não processei na hora. Meu corpo estava na cadeira, mas minha mente estava a quilômetros dali, tentando encontrar rachaduras no que ele dizia, algum buraco que me permitisse escapar. Mas não tinha. O médico falava com seriedade e eu só conseguia pensar que eu tinha 27 anos. 27! É uma idade em que a gente deveria estar planejando viagem, carreira, talvez um casamento, não encarando a possibilidade de um câncer. Fui atrás de mais 2 urologistas, esperando que algum deles me dissesse: calma, é só uma infecção. Mas todos repetiram a mesma coisa. A cirurgia precisava ser imediata. E, de repente, sem pedir licença, o medo se instalou em mim de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu não tinha medo da cirurgia. Eu tinha medo do que viria depois. Medo do desconhecido. Medo de não sobreviver. Medo de sobreviver diferente. Medo de decepcionar as pessoas que eu amava. Era como se a vida tivesse se transformado num corredor escuro e alguém tivesse apagado todas as luzes. A cirurgia aconteceu rápido. Mais rápido do que minha mente conseguiu acompanhar. Entrei no hospital tentando fingir que estava calmo, mas por dentro eu estava quebrado. Quando acordei, o cirurgião disse que tudo tinha corrido bem. Ainda assim havia um silêncio pesado no ar. Aquele silêncio que só quem já recebeu más notícias reconhece. Quando a biópsia saiu, eu ouvi a palavra que ninguém quer ouvir: câncer. E pior, ele havia se escalhado. Eu sempre ouvi que câncer de testículo é mais comum em homens jovens, mas nunca passou pela minha cabeça que eu seria um dos escolhidos. Enquanto o médico explicava sobre retroperitoneo, metástase, protocolos de tratamento, eu só pensava em como eu ia contar aquilo para minha família. Como eu ia olhar nos olhos da minha mãe sem desabar. Como eu ia contar para minha namorada que talvez eu ficasse infértil, que talvez nosso futuro fosse completamente diferente do que imaginamos. E essa foi talvez a parte mais cruel, a ideia da fertilidade. Os médicos disseram que a quimioterapia poderia comprometer de vez a minha capacidade de ter filhos. Eu nunca imaginei que aos 27 anos eu estaria discutindo o congelamento de esperma, pensando no futuro de uma família que eu ainda nem construí. A decisão caiu no colo da minha namorada. Ela precisou, em uma única semana, decidir se queria ser mãe biológica ou se estava disposta a correr o risco de não ser. E eu via o sofrimento dela, silencioso, escondido atrás de um sorriso forçado, e aquilo me destruía. Eu não sabia o que doía mais, o câncer dentro do meu corpo ou o peso que eu jogava sobre as pessoas que me amavam. Mas ela ficou. Ela segurou minha mão e disse: a gente enfrenta juntos. E esse é o tipo de coisa que marca a gente para sempre, que muda a forma como você enxerga amor, compromisso,
parceria. Naquele momento eu percebi que eu tinha pessoas incríveis ao meu redor. Pessoas que não desistiram de mim, mesmo quando eu quase desisti de mim. Depois veio o pior capítulo dessa jornada. Em 2 meses, o tumor que já tinha se espalhado para o retroperitoneu cresceu absurdamente. Chegou a 21 centímetros. Era surreal pensar que algo desse tamanho estava dentro de mim, me consumindo por dentro, silenciosamente. Eu precisava começar a quimioterapia imediatamente, sem pausa, sem espaço para dúvidas. Eu entrei no hospital tremendo, preparado para viver um pesadelo físico. Mas a verdade é que o tratamento foi menos sofrido do que eu esperava. Tive enjoos, fraqueza, a queda do cabelo, mas tive força também. Uma força que eu nunca soube que tinha. Sobre a fertilidade, o congelamento foi a melhor decisão. Eu acabei ficando infértil. Os médicos ainda dizem que há uma chance, pequena, mas existe, de voltar. Mas eu já não me prendo tanto a isso. Eu aprendi que futuro não se constrói só com possibilidade biológica. Se um dia eu for pai, vai ser do jeito que a vida permitir. Minha testosterona caiu, mas não o suficiente para reposição. Minha vida sexual mudou menos do que eu imaginava. Tantas coisas assustadoras cruzaram minha mente e, no fim das contas, eu percebi que grande parte do medo vem da ignorância, do desconhecimento, do fato de que crescemos ouvindo que câncer é uma sentença de morte. E não é. Não mais. Uma coisa que minha médica me disse enquanto eu estava vulnerável, careca, fraco, sentado naquela cadeira de quimioterapia foi: quanto mais você acredita que vai ser curado, mais seu corpo responde. Isso ficou gravado em mim, como se tivesse sido tatuado. E ela tinha razão. Hoje faz 1 ano e meio que fiz minha última cirurgia. Eu tô curado. Completa e oficialmente curado. Voltei a viver. Voltei a caminhar sem sentir medo do próximo exame, embora o acompanhamento pós ainda faça parte da minha rotina. Fiz todo o tratamento no Hospital do Amor, em Barretos, e hoje sei que se eu tivesse ficado apenas com um diagnóstico da minha cidade, talvez eu nem estivesse aqui contando essa história. E isso é assustador, mas também é um lembrete de como a vida é frágil e preciosa. O psicólogo foi um pilar durante tudo isso. Eu achava que era forte o suficiente, que ele dá com tudo sozinho, mas quando você está com um diagnóstico de câncer, descobrindo limitações que nunca imaginou, encarando incertezas, não existe orgulho que aguente. A terapia salvou partes de mim que a medicina não alcança. Ainda não contei para todos os meus amigos. Isso me dói um pouco, mas eu sei que precisa estar pronto. Quero contar quando minha voz não tremer, quando o medo não tentar voltar. Quando eu puder olhar para eles e dizer: eu passei pelo inferno, mas voltei. Se existe alguma mensagem que resta depois de tudo isso, é simples. Se cuidem. Não ignorem sinais. Não deixem exames para depois. A saúde é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente só percebe isso quando ela ameaça escapar. E se eu sobrevivi, você também pode. A vida é teimosa. A vida insiste. E eu aprendi a insistir junto com ela.